Você já conseguiu despertar a atenção dele no seu louvor. Quando a gente se entrega no louvor de verdade, abre o coração, Deus vem, meu irmão, e preenche a nossa vida. O vazio cai por terra, você se sente abastecido de algo que você não entende o que é, mas entende que é necessário, né? Hoje de manhã foi um culto muito abençoado e não vai ser diferente agora à noite. Amém? Que Deus toque o seu coração profundamente e te dê condições de compreender o que Ele quer de você. Vamos lá? Então vamos começar a nossa odisseia pelas palavras do Senhor. Gênesis capítulo 15. Eu venho falando a semana toda, tanto na quarta quanto na sexta, a respeito do amor que o homem tem por Deus, tem que ter, e pelo próximo. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a si, como a ti mesmo. Então, trabalhamos nisso durante a semana. E agora eu quero mostrar para você o que este amor, dentro do nosso coração, sendo colocado em prática, o que ele causa na nossa vida. Deus muda drasticamente a vida das pessoas que passam a mostrar, a demonstrar amor por Ele. Então, quando Deus olha para a face da terra e vê a vida de alguém que está se esforçando em buscar um amor verdadeiro por Deus, por Ele, irmão, o coração de Deus se quebranta para o nosso lado. E aí o que você almeja, você alcança. Porque você não conquista nada porque você é bom, estudou muito, se preparou. Alguém só conquista alguma coisa aqui nessa terra se Deus permitir. No mínimo, se Ele permitir. O bom não é a permissão de Deus, o bom é a vontade de Deus. Não é fazer as coisas pela permissão, mas pela vontade. Quando você faz pela vontade, aí, meu irmão, ninguém te segura. Nem você mesmo. Você sabe que nessa caminhada, o maior inimigo seu é você mesmo. Não é o Satanás, pastor? Não, Satanás a gente domina ele, filho. Se você prestar atenção em Deus falando com você, Ele não tem força sobre você. O negócio é você com você mesmo. Bom, vamos lá. Capítulo 15, versículo 1, isso mesmo. Começa assim a palavra. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Assim, depois dessas coisas, que coisas? Você sabe, no capítulo 12 é o chamado de Abraão. Deus chama ele para sair da terra onde ele está, para ir até onde a terra onde Deus vai levar ele. E ele topa a parada, se levanta, pega tudo que tem e vai embora. Inclusive um sobrinho vai com ele chamado Ló. E Deus prospera muito o caminho de Abraão. Ele fica muito poderoso na terra. Poder que eu falo é poder aquisitivo, muitos bens materiais, muito gado, muitos servos, né? Muito empregados. Tanto ele quanto o sobrinho Ló, a tal ponto de os dois terem tantas coisas que não conseguem mais conviver juntos. Aí se separam. Ló vai para próximo de Sodoma e Gomorra. E o Abraão continua a caminhada dele, sem Ló. Se estabelecem todos os dois, e em determinado momento se reúnem 5 reinos e vêm contra o reino do rei Matusalém. E aí, infelizmente, leva tudo, né? Pega tudo. Matusalém, perdão. Melquisedeque, tem nada a ver com Matusalém. O rei Melquisedeque. Aí levam tudo. Deus fala: Abraão, o bicho pegou lá. Inclusive o teu sobrinho foi sequestrado também. Todo mundo. 5 exércitos levaram todo mundo. Abraão pega 318 homens e vai atrás desses 5 exércitos, combate, abate os 5 exércitos e traz todo mundo de volta. Depois dessas coisas, depois de tudo isso, aí Deus falou com ele. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão,
Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo, a tua grande recompensa. Ele, Deus, e nós temos que ter isso no nosso coração, irmão. Deus é a nossa recompensa. É Ele que nos preenche. É Ele que nos dá condições de enfrentar as lutas da nossa vida. A gente faz um monte de planos, mas só vamos conseguir alcançar êxito nesses planos se Deus der o crescimento, senão não vai para frente. Irmão, tem gente que faz negócio bonitinho, arruma um ponto, compra um material, pinta, tudo bonitinho, coisa linda. Você entra assim, te conquista nos olhos. 3 meses depois fecha. Por quê? Era vontade da pessoa, mas não é vontade de quem? De Deus. Mas por que Deus deixou abrir? Deus avisou muito, filho. Ou então a pessoa não buscou, não perguntou para Deus. Porque tudo que você perguntar, Ele vai lhe responder. Quanto mais comunhão você tiver, mais convivência com Deus você tiver, mais próximo dEle você for, mais você vai ouvir Ele falar. Então Ele falou assim: você não venceu porque você venceu. Você venceu porque eu estava contigo, eu fui seu escudo. Eu não deixei que nada acontecesse com você e com os seus. Contentes comigo, eu te dou tudo que você precisa. Eu sou o seu grandíssimo galardão. Irmão, eu e você somos descendentes de Abraão. Aqui ainda era Abraão, mas depois passou a ser Abraão. Por causa da fé deste homem, do amor que esse homem tinha por Deus, é que eu e você temos vida hoje. E se ele falou, liberou essa palavra para Abraão, ela vale para mim e vale para você também. Deus é teu escudo. É Ele que tem te mantido vivo até os dias de hoje. Se você buscar numa rápida procura, numa memória, não precisa ir muito longe não, alguns anos atrás aqui, você já vai contar vários livramentos que você teve. E se buscar desde a vida pregressa, desde o início da sua vida, quantos outros mais livramentos serão acrescentados à sua lembrança. Não é porque você é especial, não é porque você merece, é porque Ele te ama de graça. E Ele tem um propósito para a sua vida aqui nessa terra. Se tem caminho torto, se tem caminho errado, Ele vai endireitar e vai mostrar para você qual caminho Ele quer que você segue. Mas que você reconheça que você está aqui hoje é por causa dEle. Mas muito bem, o Abraão tinha uma convivência, uma comunhão muito limpa com Deus, muito próxima. Na verdade, em Isaías 41:8, Deus fala que Abraão era amigo dele. O próprio Deus fala: Abraão, meu amigo. Então eles tinham uma proximidade grande, e louvado a Deus por causa disso. Pois muito bem, como amigo fica mais fácil conversar. Vai lá, versículo 2. Então disse Abraão, vamos lá: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Quer dizer, o único homem que tinha na casa depois de Abraão era um que foi nascido na casa dele, mas não era filho dele, era o mordomo dele, quem ajudava ele a cuidar das coisas. E naquela tradição, quem herdaria então era ele tudo que Abraão tinha, porque Abraão não tinha filhos. E ele falou: não, eu quero um filho. Eu vou trabalhar, e vou deixar as coisas para as pessoas que não pertencem à minha família? Não, eu quero ter um filho. O Senhor não tem me dado filho. Versículo 4 vem a resposta rápida, olha. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, vamos lá: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Irmão, quando Deus libera uma palavra para você, fica nessa palavra. O que é ficar nessa palavra? Não tira ela da sua mente, não tira ela do seu coração, não tira ela do seu caminho.
A palavra que Deus libera para você é o que Ele vai cumprir. Deus nunca deixa de cumprir uma palavra. Pastor, recebi uma palavra quando era criança, até agora nada. Por quê, pastor? Não sei, mas que ela vai se cumprir, vai. Você pode estar com 99 anos, com 100 anos, com 120 anos, mas ela vai se cumprir. Você não vai fechar os olhos nessa terra definitivamente sem que essa palavra se cumpra. E isso eu determino em nome de Jesus, porque é o que Deus nos ensina. Talvez o que tenha acontecido é que em alguns momentos da vida você tenha esquecido essa palavra e se ligado a palavras de outras pessoas. O versículo 5 nos fala o seguinte: então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Irmão, eu falei até de manhã, né? Quem que nunca contou estrela aqui? Depende de qual número que você parou. Quando criança, não é agora não. Agora a gente tem a cabeça preocupada com outras coisas. Mas você lembra da nossa criancice? Alguns aqui têm um pouco mais de idade que eu, outros menos. Nós estamos aí mais ou menos equilibrados. Somos contemporâneos, por que não dizer assim? Vivemos no mesmo tempo. Eu lembro quando antigamente não tinha celular, é difícil televisão, lembra? Antigamente a gente ia dormir muito cedo, não ia? Eu me lembro uma vez que eu fiquei de férias, fui para a chácara, o sítiozinho do meu tio. De férias agora eu posso dormir a hora que eu quiser, 7 horas, fechou as portas e vão dormir. Falei, meu Deus do céu, agora que eu pensei que eu ia pelo menos até às 11, não, mas lá é assim, o ritmo é esse. E era um ritmo maravilhoso, irmão, para o nosso organismo então. Era a hora da gente descansar. O sol se pôs, a gente deitava. O sol se levantava, a gente começava a trabalhar. O ritmo normal deveria ser esse. Mas o ser humano atropela tudo, filho. Tem gente que não consegue dormir 2 horas por noite hoje. E como é que o organismo responda bem às lutas do dia a dia? Pois muito bem, vamos lá. Deus sai, fala assim, chama Abraão para fora e fala: Abraão, olha para o céu, conte as estrelas, se tu pode contar. Não posso, meu Deus. Então, assim será a sua semente. Hoje, em todo lugar do mundo que você for, tem gente. E todos vieram de Abraão. Quando você recebe a palavra, não deixa a palavra morrer no seu coração. Persiste na palavra. Deus opera na sua vida. Estou falando que Deus vai mudar a vida de muitas pessoas aqui nessa noite, que estão aqui comigo. Essa palavra é liberada para você. Deus vai mudar a sua vida. Ele vai transformar a sua vida, se você assim permitir. O Abraão creu nessa palavra. Versículo 6 fala o seguinte: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. O que é isso? É assim, irmão. Quando Deus libera uma palavra e você decide crer nela, Deus fala: então para mim, Deus, é questão de justiça fazer essa palavra se cumprir na vida dele ou na vida dela, porque ela resolveu crer no que eu falei, mesmo sem nada aparente. Resolveu crer no que eu falei. Irmão, você já teve alguma promessa de Deus na vida? Já ou não? Deixa eu ver aqui. Só 5 pessoas, irmão. Irmão, eu já vi muitas promessas de Deus. Amém, até um amiguinho ali tem. É isso mesmo. Você não tem uma promessa, você é uma promessa de Deus. Então, também tem muita promessa, claro. Ó, qual a idade dele, mano? 7? Ixi, ainda mais na idade perfeita. 7 é um número perfeito para Deus. Você pode ver 70 dias, 7 vezes 7. Não é para hoje não, né? 70 vezes 7. Depois a gente entra nesse negócio. Então pronto.
Quando a pessoa decide confiar no que Deus fala, irmão, Deus fala, então, para mim é questão de justiça fazer essa palavra se cumprir na vida dessa pessoa. E eu já vi muitas promessas de Deus acontecendo na vida das pessoas e na minha vida. Agora tem mais um monte de promessas que eu tenho na minha vida e eu quero todas elas. O que eu tenho que fazer para alcançar? Crer. E não é fácil crer, porque o inimigo vai fazer de tudo para tirar essa promessa do seu coração. Você esquecer, ficar bravo, virar as costas para Deus. Ele vai fazer de tudo, irmão. Talvez ele nem consiga usar você, mas quem ele conseguir usar contra você, ele vai usar. Se nós não vigiarmos, a gente ouve o que ele fala e não dá atenção à palavra que Deus liberou para o nosso coração. Você tem uma promessa liberada do seu coração? Deus está reavivando ela hoje. Se você estava quase esquecendo, ele fala: ei, você pode esquecer, mas eu não, viu? Prometi e vou cumprir. Creu, crie. Então para mim é questão de justiça fazer acontecer. Em nome de Jesus. Como eu falei, o problema é que capítulo 16, por favor. Capítulo 16, versículo 1. Capítulo 16, é o próximo capítulo, não precisa nem mexer na página. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. 2. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz. Não dê ouvidos a vozes estranhas. Quem são vozes estranhas? Todas as vozes que falam contrário à promessa do Senhor. Não, pastor, mas isso não é contrário. O cara ia ter um filho, sim. A Sarai já estava avançada na idade. Então é isso que o inimigo usa como argumento, para que a gente não coloque a nossa fé em ação. Se Deus falou, Ele vai cumprir, filho. E o filho que Deus tinha para Abrão era de Sarai, não era de Agar. Não deixa, meu irmão, o inimigo atrapalhar, sabe, com subterfúgios, com artimanhas, com armadilhas, com armas, com palavras. Vem palavras lisonjeiras, que vem pessoas te elogiando e te desviando do principal objetivo que Deus tem na sua vida. O inimigo usa pessoas, meu irmão, para tirar a nossa mente da palavra do Senhor, o nosso coração. É por isso que nós temos que guardar as coisas no nosso coração. Lembra? Ele fala que sobre tudo que eu tenho que guardar, guarde o seu coração, porque é do seu coração que provém. Eu falei na quarta-feira isso. É do seu coração que provém a saída para a vida. E se o coração está vazio, está contaminado, é só saída vazia, saída contaminada, só vai ter ideia furada. Mas se o seu coração tem uma promessa dentro dele, nada vai mudar, filho. O Abrão, meu irmão, não sei o que deu na cabeça dele aqui, que ele resolveu ouvir o que a mulher dele falou. Irmão, pode custar muito caro para nós um deslize dos planos do Senhor. O caminho que Deus tem para nós pode até não ser o mais bonito, pode até não ser o mais fácil, pode não ser o mais gostoso, mas se você seguir por ele, hoje pode até não ser bacana, mas lá na frente você vai ver o tanto que valeu a pena passar por ele. Porque por esse caminho que Deus vai forjar um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que tem capacidade de resistir aos ataques do inimigo. Mas a gente sempre quer as coisas mais fáceis, irmãos. Muito cuidado. Isso pode chafurdar, afundar com os planos de Deus na sua vida. Não que ele não vá cumprir a promessa, é que pode prolongar muito mais o tempo que ele vai demorar para cumprir. A travessia de 40 anos no deserto deveria ser em 40 dias. Mas porque o povo era tão difícil, irmão, tão murmurador, tão reclamão,
Um povo obstinado, teimoso, 40 anos. E não entrar na terra prometida. Misericórdia. Eu e você, hoje, é a mesma coisa. Quando o Abrão deu ouvidos para Sara, quebrou o que Deus tinha falado com ele. Não tinha nada a ver com Agar, irmão. Agar lhe gerou Ismael. Você vai ver daqui a pouco. Os ismaelitas, meu irmão, até hoje é uma pedra no sapato do povo de Deus. Atrapalhou muito, muito. Tem lugar que até hoje filho de Deus não passa a ser terra dos ismaelitas. Lá no Oriente Médio. Até hoje. E um povo que não deveria existir. Mas existe porque Abrão deu ouvidos a vozes estranhas. Veja que é parecido com o que Deus falou, mas não é o que Deus falou. O que Deus falou só você sabe, está dentro do seu coração. Consequência, versículo 15, vamos lá, pula aí que não dá tempo de ler tudo, caso você lê. Versículo 15. E Agar deu à luz a um filho, deu à luz a um filho a Abraão, perdão. E Abraão chamou o nome do seu filho, de como? Que tiveram com Agar, Ismael. Presta atenção no detalhe que eu vou ler agora. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Anotou esse número, 86 anos? Você vê que termina o capítulo 16 aí. Termina ou não? Tem alguma Bíblia que continua aí, versículo 17? Acho que não, né? O que vem depois do capítulo 16? Capítulo 17, veja aí que está escrito. Sendo, pois, Abrão da idade de quanto? 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Você viu alguma particularidade aí? Há muito tempo eu já vi o missionário, uma ou duas vezes eu vi, o pastor já me vi mais vezes falando isso, e eu concordo. Você lembra com quantos anos Abrão teve Ismael? 80 aí? Depois disso não tem nada relatado, irmão, não tem história nenhuma, não tem texto nenhum para a gente ler. E o próximo texto depois deste é um dizendo que Abrão tinha 99 anos quando Deus falou com ele. Ou seja, dos 86 anos aos 99 anos, silêncio total. 13 anos de silêncio de Deus, irmão. Você está doido se Deus não falar um dia com a gente, não direcionar a gente um dia, não nos dar uma ideia um dia. Meu irmão, a gente não consegue fazer nada certo, irmão. Por mais inteligente que sejamos, podemos até ir muito longe, mas sem Deus, um dia chega a fatura. E quando essa fatura chega, ela vem pesada demais para a gente. Sendo Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e vou falar do meu jeito aqui, irmão. 13 anos depois da besteira que ele fez em ter gerado Ismael, Deus resolve quebrar o silêncio e fala: Abrão, você é muito cabeçudo, cara. Você tinha que ter ouvido o que eu falei para você, rapaz. Quem falou contigo foi eu, o todo. Tem Bíblia que fala o grande El Shaddai. A Bíblia judaica fala isso. Eu sou todo poderoso, cara. Se você voltar daqui para trás, olha quantas coisas eu já fiz. Começando por você, cabeção. Só está aqui por causa de mim. E você resolve me dar uma forcinha, uma ajudinha. Para, Abrão. Se você ouvir, obedecer o que eu falo, andar na minha presença, tu vai ser perfeito, velho. Vai ser exatamente o que eu estou pedindo para você.
Se você andar na minha presença, tu vai ser perfeito. Essa palavra é para nós hoje, filho. Para mim, você nunca vai ser perfeito. Para você, para mim, nunca vai ser perfeito. A gente vai sempre achar defeito em um e outro. Mas se eu ou você andarmos na presença do Senhor, Ele, Deus, nos faz ser perfeito para Ele. Para nós não. Para nós pouco importa. Mas para Ele, você andando na presença do Senhor, conduzindo a sua vida, tomando as decisões sempre com Deus, você pode ter certeza, irmão, ninguém tira o que Ele fala para você. Versículo 2 fala assim, ó: e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Irmão, é uma promessa direta de novo de Deus. Deus está falando novamente no filho que Ele daria para Abraão. Não joga fora a palavra de Deus, filho. Aí eu quero falar do Novo Testamento um pouquinho. Já a gente volta para o Antigo. É João, capítulo 14. Nos Evangelhos, Evangelho de Cristo, mas na visão do apóstolo João. Veja, João capítulo de número 14. É o próprio Senhor Jesus que fala com a gente, usando aí a maneira de entender de João. 14, 23, abra sua Bíblia, por favor. João 14, 23. Jesus vinha dando várias instruções para os seus discípulos. Aqui já estava bem próximo da crucificação de Cristo. Então, os discípulos, e passa várias instruções. E eu quero só 2 versículos aqui para a gente meditar e pensar no que significa essas palavras para a nossa vida. Você achou João 14, 23? Está escrito assim, ó: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas de quem? Do Pai que me enviou. Você acha que você veio para essa terra aqui porque seu pai e sua mãe tiveram uma noite de amor, é isso? Você só veio para essa terra porque Deus te enviou, filho. Você só está aqui porque Deus enviou você para cá. E Ele nos instrui para que a gente ouça o que Ele está falando. Quer demonstrar amor supremo para Deus? Guarde os mandamentos dEle. Guarde as palavras dEle. 23 de novo, por favor, Marta. 23, volte. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para Ele, não viveremos, viremos para Ele, e faremos nele. Você já imaginou Deus, Jesus, você orar e eles operarem? E viremos para Ele. Você clamou, Deus respondeu. Você orou, Deus manifestou. Se não a sua vontade, mas a vontade dEle. Só que Ele sempre vai lhe explicar. Abraão, você fez do teu jeito, cara. Não era do teu jeito, é do meu jeito. Do meu jeito eu vou te abençoar grandissimamente. Você vai ser pai de muitas famílias. Um pai excelso, um pai, aliás, Abraão significa pai alto, pai grande, pai excelso. Mas o pai grande não conseguiu confiar plenamente no Senhor.
Então teve que passar por uma transformação, uma mutação, teve que passar por algumas experiências complicadas. Houve a separação dele com o sobrinho dele, depois houve a destruição de Sodoma e Gomorra, e foi indo, e foram acontecendo várias coisas, para que Abraão prestasse atenção que estava à volta dele. Junto com ele Sarai também passando por algumas transformações. Aí vem Deus e muda o nome de Abrão para Abraão. Deixa de ser um pai grande, um pai alto, pai de uma família, e passa a ser pai de uma nação, de uma grande nação. Abraão significa pai de uma grande nação, ou de uma multidão de nações. Porque Deus foi transformando. Quando ele recebe o filho Isaque, que é no capítulo 21, aí Deus trata com ele. Aí pronto, aí a Sara também é transformada, tem o nome mudado de Sarai para Sara. Sarai significa princesa, e Sara, sabe o que significa Sara? Riso. A mulher passou a ser feliz depois que chegou Isaac. Era uma princesa triste. Sarai significa princesa, mas Sara significa riso. Ela até fala: quem der ouvido para Deus vai sorrir junto comigo. Depois que nasce Isaac, e aí sim, ela passa também a seguir a direção que Deus dá. E aí ela fala para Abraão: Abraão, agora está na hora de tirar a Agar daqui e o filho dela, porque virou bagunça. E Deus confirmou: é isso mesmo, tem que tirar, porque senão não vai dar certo. Eu vou abençoar Ismael também, mas o que eu tenho para Isaac é a tua semente, é em Isaac. É isso que eu prometi para você. Quando nós passamos a seguir o que Deus fala conosco, umas coisas vão se encaixando, sabe? Só que às vezes a gente tem que passar por alguns apertos para entender que Deus está com a gente lá naquele aperto. Não para a gente se desesperar, não para a gente brigar, bater, esculachar. Meu irmão, seu comportamento não é mais esse, faz tempo já. Esse comportamento não agrada mais você. Olha no espelho e fala que você gosta quando faz isso. Eu duvido que depois que você fala uma besteira, você mesmo fala: por que eu fui falar isso? Depois que você faz alguma coisa errada, dentro de você grita: por que eu fui fazer isso? É porque não sabe, não cabe mais na gente alguns comportamentos, irmão. E a gente quer ir contra, e toda vez que a gente for contra, a gente vai quebrar a cabeça. A gente vai quebrar. Pois bem, chega Isaac, alegria na casa e tal, mas ainda tem algumas coisas para tratar no coração de Abraão. Ele vai para o Egito. Lá no Egito ele mente que Sara é sua irmã e não sua esposa. Deus não cabe mentira, filho. Então passou por mais algumas tribulações, voltou para a terra dele. Aí Deus fala: vamos ver se você aprendeu. Aí é Gênesis 22, vamos lá, por favor. Abraão, agora você passou por mais... Eu queria ler toda a história, irmão, mas a gente vai levar um mês inteiro para ler. Não dá. Então você medita em casa, alguma dúvida que você tiver, anota, traz aí, a gente vai sentar e conversar. Um dia que não há culto, ou segunda, ou terça, ou quinta, e aí a gente vai conversar, tirar essas dúvidas juntos. Amém? O problema é que você não tem o costume de ler a Bíblia, irmão. A gente perde tanto, irmão, a gente perde tanto em não estudar a Bíblia, a gente perde tanto. A gente está mais preocupado com o saldo da conta, com o salário na conta, com o emprego, com a feira. Está preocupado com isso tudo, não preocupa com a fonte que pode dar tudo isso para a gente aqui, ó. Se a gente tivesse o compromisso de ler a Bíblia, irmão, de meditar na palavra do Senhor, não é ler, é meditar, ficar pensando naquilo que Deus falou no seu coração. É que a gente não tem tempo, né? Mas tem tempo para ficar 12 horas numa fila. Chegaram 6 da manhã, 12 horas eu exagerei. Era 4 da tarde, não estava na fila, aí na Caixa Econômica. Aí. Um rapaz aqui falou para mim, do estacionamento. Das 6 da manhã às 4 da tarde. Aí tem tempo. E adivinha que conversa na fila? Tudo. Pouco de Deus. Mas do resto,
o que rola de fofoca, de fake news, vixe. E não é só na filha, irmão, é onde a gente está. Se a gente não vigiar, a gente vai se misturar com o povo do mundo, irmão. O mesmo comportamento que eles têm, a gente vai ter também. Eu já tive isso na minha vida. É horrível. Mas para saber que é horrível, a gente tem que chegar onde a gente está hoje. Para olhar para trás e falar, caramba, como eu errei. Mas Deus está dando para nós uma direção. E se a gente seguir a direção da palavra do Senhor sendo revelada ao nosso coração, a gente não vai sentir nunca um derrotado, com vazio no coração, humilhado, sabe, sofrido. A gente enfrenta a batalha de cabeça erguida, irmão. O cara foi com 318 homens e venceu 5 exércitos, irmãos. Leia para você entender. Leia. É uma história muito rica a de Abraão. Não é à toa que ele é o patriarca da nossa fé, o pai da fé. Ele não tinha um pastor, irmão. O pastor dele era o Todo-Poderoso, filho. Já imaginou? Abraão, eu sou o Todo-Poderoso. Ande na minha presença e você vai fazer as coisas de maneira perfeita, rapaz. E ele acreditou. Aí Deus trabalhou o coração dele, veio Isaac, aí mais alguns anos com Isaac, aí Deus fala, a prova real é agora, a prova dos 9. Abraão, eu quero o seu filho como um sacrifício para mim. Eu quero o seu filho como um sacrifício para mim. Você conhece alguém que deu o filho em sacrifício por alguém aqui? Deus deu o filho dele para ser sacrificado por mim e por você. Mas ele queria que nós, seres humanos, sentíssemos o que ele sentiria. E a prova aqui é para ver se Abraão cumpriria com o que ele pediu. Mas quando você está alicerçado com Deus, não importa. Quando você aprende quem é Deus, o que Ele pede você faz. Versículo 4, 22, versículo 4, está escrito assim, ó. No terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Irmão, é isso que eu falo que é meditar, é você pensar no que você está lendo. Se você voltar alguns versículos, você vai ver Deus falando assim, eu quero o teu filho num holocausto, num sacrifício. Você vai matar o seu filho e vai me dar. Você entende o que é isso, irmão? É matar mesmo. Degolar, irmão, tirar o sangue e ofertar para Deus. Que coisa doida, pastor, é. Hoje, se Deus pede para um de nós isso, como é que vai ser? Eu duvido se eu ouço, se eu não ouço você de jeito nenhum, pastor. Uma loucura dessa, faço nada. Mas e ele? Sabe por que a gente pensa assim? Porque a gente não conhece a palavra. A gente não conhece o que Deus tem para a gente. A gente não conhece o que Deus, a gente não se lembra do que Deus falou conosco. Igual eu falei de manhã, essa Bíblia aqui eu prego, mas na minha mesa tem aqui eu escrevo, tudo rabiscado, está toda velhinha. Porque uma para escrever, outra para meditar, outra para pregar. É assim que é, para mim, né? Então, o que Deus prometeu para mim está escrito lá, filho. Está datado. Eu tenho promessa de 2008 lá. Fevereiro de 2008. Cada palavra que Deus liberou para mim está ali. Óbvio que muitas delas Deus já cumpriu, mas outras ainda não. Quando o inimigo, quando Satanás vem me tentar e tentar colocar meu coração em desespero, eu abro a Bíblia e olho aqui, Satanás. É promessa de Deus. Eu não arredo o pé daqui. O Abraão sabia disso, filho. Abraão agora ele já conhece Deus de verdade.
Vamos lá, eu vou subir, vocês dois fiquem aqui, eu vou subir com o menino e eu já volto com ele, já voltaremos para vocês. Mas como se ele ia sacrificar o menino? Como que ele voltaremos, não é? 5, ó. E Abrão e seus moços, e Abrão disse a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço, filho, né, filho dele, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Como seria sacrificar o filho? Só subiu ele, o filho, depois você lê aqui. Subiu ele, o filho, a lenha, o fogo, o cutelo. Cutelo é a faca, martelo, ou o facãozinho. E no meio do caminho, o Isaac fala: painho, oxe, painho, estou vendo aqui a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo o cutelo na sua mão, mas cadê o carneiro? O cordeiro, cadê? Você lembra o que Abrão fala? Deus proverá. E se ele não prover, tu vais ser o cordeiro. Mas, irmão, é isso que eu quero que você entenda. Quando você compreende Deus, você sabe que Deus jamais vai tirar uma coisa que Ele te prometeu dar. Jamais, jamais. E tem um estudo aqui que vai mais a fundo. O escritor aos Hebreus traz um texto para a gente meditar agora, que você vai compreender bem o que passou no coração de Abrão. É Hebreus 11. Marca aí, a gente vai voltar já já no 22. Hebreus 11, eu já vou terminar, filhos, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11. Eu vou ler o versículo 17. Hebreus 11, 17. Tempo de um gole para você achar. Achou Hebreus 11, 17? Olha o que o escritor ele lança aqui a respeito de Abraão, ó. Hebreus 11, 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi? Entende, irmão, Deus vai sempre provar o nosso coração. Deus vai sempre estar colocando uma prova para a gente enfrentar. Não é porque Deus é mau, é porque Deus quer que a gente evolua. Se não tivermos provas na nossa vida, você acha que passou de ano por quê? Porque você fez muitas provas. Aí vai para a primeira série, para a primeira, segunda, terceira, vai para o colegial, vai para a sétima, oitava, primeiro ano, terceiro, sempre fazendo provas. Vai para a faculdade e continua fazendo. Depois de formado, vai para a profissão e continua passando por provas, para que a gente venha evoluir. Cada prova dessa não é para nos destruir, não é para a gente ficar triste, é para a gente falar: opa, Deus está me preparando para algo melhor, vamos para cima. É que a gente se abate, até briga com Deus. É errado. Então está aqui, ó. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu Quem foi que enviou o unigênito dele para a terra? Você sabe quem foi? Abraão fez a mesma coisa. Deus fez um homem passar pelo mesmo sentimento, filho. Mas só que com Deus é bem diferente, né? O versículo 18 está escrito assim, ó: sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua... capítulo 21, eu não li, mas em casa você lê. Foi quando a Sara falou assim, ó: tira essa mulher daqui, que está dando confusão, está dando briga entre eu e ela, entre o filho dela e o meu, e eu não quero isso. Veja como é que gira, uma decisão errada pode causar problema dentro de casa, irmão. A Agar agora não era mais a empregada, agora a Agar é a patroa. Sobrou tudo por nome da Sara. Aí Sara gerou o filho, aí falou: agora tira daqui. E foi feito isso. Aí Deus falou assim, ó: em Isaque será a tua semente. Ismael você pode mandar a ele que eu vou abençoá-lo, mas em Isaque será a sua. Essa foi a palavra liberada, né, de Deus para Abraão. Então Abraão tinha certeza no coração dele que Deus daria um jeito. Aqui, ó, veja, vou terminar de ler, 18. Sendo dito: em Isaque será chamada a tua
descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Abraão tinha certeza que ainda que ele matasse Isaque, ofertasse a Deus, entregasse em oferta Isaque, Deus poderia ressuscitar Isaque. É isso que eu falo para você. Deus pode fazer tudo, filho, tudo. Mas Ele está provando o nosso. Quando Ele foi matar Isaque, o anjo falou. O anjo falou: não mate, você passou pela prova. Dá uma olhadinha para trás aí. O que ele viu? Um cordeiro amarrado pelos chifres ou pelas pontas, né? Sacrifique esse cordeiro e entregue ao Senhor. Deus provou o seu coração e você passou pela prova. Ele só queria ver se você teria coragem de dar o que Ele está te pedindo. Você tem coragem de dar a Deus o que Ele está pedindo para você? Do meu filho não, pastor. Isaque subiu aquele monte com quem, irmão? Abraão subiu aquele monte com quem? Isaque desceu aquele monte com quem? Abraão desceu aquele monte com quem? Deus jamais vai tirar alguma coisa que Ele está te dando, jamais. Deus jamais vai tirar uma coisa que Ele está te dando. Se Ele for dar uma coisa melhor, Ele não tira nada, Ele só acrescenta. Acrescenta. Se você obedece a Ele, Ele nunca vai tirar nada seu. Nunca. Abraão falou assim: eu vou, porque eu sei que se tiver que ressuscitar, meu Deus é poderoso e pode ressuscitar. Meu Isaque eu não vou perder não. Aprenda. Se Deus pede, abra o seu coração e pode entregar o que for, que você nunca vai perder. Volta lá para capítulo 22 de Gênesis para a gente terminar, em nome de Jesus. Vou fazer a nossa oração aqui já. Gênesis 22. Eu li o 4 e o 5, que estão escritos assim: ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E isso aconteceu, filho. Não dá tempo, versículo 15. Caso você termine de ler. 22:15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras, ou seja, que muito te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus. Olha para mim, você não nasceu para ser derrotado, você nasceu para possuir a porta dos seus inimigos. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Tem igreja de Cristo aqui para eu ver? Tem? Tem ou não tem? Então é você que vai para cima do inimigo, meu irmão. Não é o inimigo que vem para cima de você, não. A porta do inferno não vai resistir você. Tem que cair. E vai cair em nome de Jesus. É você que tem que atacar. Estou sendo atacado, pastor. Reaja. Levanta a sua cabeça e lembra do Deus Todo-Poderoso que você serve, que é o teu escudo, que é o teu grandíssimo galardão, é a tua recompensa. Ele não vai te deixar esmorecer. É você que está deixando se esmorecer. Fica firme. Vai para cima, filho. Amanhã está começando mais um dia de trabalho na nossa vida. Com corona ou sem corona, a gente vai ter que tocar a vida para frente. Com bandido ou sem bandido, com fase ruim ou sem fase ruim, tem que ter comida na nossa mesa. Você tem o coração como Abraão tem com Deus,
nada vai faltar para você, nem a saúde. Ainda, não estou falando que vai, eu estou falando ainda que venha a ser contaminado, Deus dá vitória para você, filho. Não se abata, não perca as suas forças, ainda que o inimigo quer sugar, hoje Deus revigora as suas forças. Deus te dá força extra hoje, te dá fôlego extra hoje. Entenda, o que você precisa não é o dinheiro, o que você precisa não é uma companhia, o que você precisa é da graça de Deus sobre você. Se Deus achar graça em você, ninguém toca na sua vida. Fica firme com Ele. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações. Por quê? Porquanto obedecestes a minha voz. É essa voz que você tem que ouvir, a voz do Senhor, que está te dizendo hoje que vitória se manifestará na sua vida em muito pouco tempo. Não muito tempo depois do tempo chamado hoje, você vai estar com Isaac no seu colo, a vitória na sua mão, em nome, e ninguém vai tomar de você. Fecha a tua Bíblia. Você já ouviu tudo que tinha que ouvir. Agora eu quero ver você agindo de posse dessa palavra, nesta oração que a gente vai fazer juntos. Fique de pé, por favor. Dá vontade de fazer uma vigília, né, irmão? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a sintetização, ou seja, é a materialização do que nós acabamos de viver aqui agora através dessa palavra. O Senhor fez um teste com Abraão, e Abraão foi obediente, irmão. É claro que passou uns perrengues antes, nós também passamos perrengues na nossa vida, e olhe, muitos nos últimos tempos. Mas se nós conseguimos obedecer o que Deus está falando conosco, as bênçãos do Senhor se manifestarão na nossa vida. Pois foi isso que a palavra nos falou. Foi isso que Deus encerrou a palavra de hoje falando conosco. E em tua semente serão benditas, bênçãos, todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Obedeça a voz do Senhor. Ele está falando que vai te dar vitória. Então creia nessa vitória. Talvez há tempos, há muitos tempos, você vem lutando para que essa vitória aconteça. Abraão também achou que demorou muito. Sarai também achou que demorou muito. E resolveu dar uma mãozinha para Deus. Tem aqui a minha serva, entre ela, tem uma noite de amor com ela, e ela vai me dar filhos. Quando que isso acontece, irmão? Misericórdia. Foi a pior desgraça na casa daqueles dois. A paz acabou. Começou a loucura, a briga, a discussão, a contenda, a desavença. Sara chegou a rir de Deus, zombar. Sarai, Deus teve que transformar o coração dessa mulher, para que ela pudesse sorrir sim, mas da bênção que seguraria nos seus braços aos 90 anos de idade. Eu estou falando aqui para Deus, meu irmão, não tem impossível não. Ele pode fazer amanhã fluir. Você que está com problema financeiro, Ele pode fazer fluir amanhã na sua vida o dinheiro necessário para trazer paz.
Sabe por que você não tem paz? Que você está correndo atrás do dinheiro, filho. É o dinheiro que tem que correr atrás de você, servo de Deus. Como que isso acontece, pastor? Eu trabalho o dia todo, de sol a sol, e está difícil, pastor. Você está atrás do dinheiro, irmão. É errado. Por que você não vai atrás de Deus? Se você for atrás de Deus, você passar a ouvir a voz do Senhor, Ele traz para você o que você precisa. Seja o que for, seja o que for, ouça a voz e obedeça. Ele vai dar caminho certo para você trilhar os seus passos. Vai te dar condições de ultrapassar barreiras que há anos vem te atrapalhando. Ele pode mudar coração, irmão. Ele mudou o coração de um rei num coração de animal, e depois voltou para rei. O que ele não pode fazer com o coração do homem? Ele pode tudo. Provérbios 21 diz que o coração do homem é como a corrente de ribeiros, passa por cima de tudo, só que está nas mãos do Senhor. Ele pende para o lado que Ele quiser. Ou seja, eu não tenho que conquistar o coração do homem, eu tenho que conquistar o coração de Deus. Ele livra você das enfermidades, Ele livra você das dores, Ele enxuga as suas lágrimas, Ele te dá nova perspectiva de vida. Ouça, obedeça a voz do Todo-Poderoso. Eu sei que a voz dele vai te levar por caminhos espinhosos, às vezes pedregosos, difíceis, mas vai, filho, vai em frente. Ele é teu escudo. E ainda que venha minar sangue de você às vezes, é para te mostrar que você depende dele. Ele é a tua proteção. Vá por os caminhos difíceis, não tem problema. Ele vai conduzir os teus passos. Afinal de contas, Ele é o grande El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o teu grandíssimo galardão. É a presença dEle que você precisa. Paulo disse: um espinho na minha carne me incomoda, Senhor. E eu orei a Ti 1, 2 e 3 vezes, e nada aconteceu, o espinho continua. Eu sei que às vezes existem algumas coisas que nos incomodam, mas é exatamente para provar que nós precisamos dEle, nós necessitamos dEle. Ele disse: Paulo, fica tranquilo aí, que a minha graça te basta. E é isso que nós precisamos: ouvir a voz do nosso Senhor e entregar o nosso louvor a Ele, mas de todo o nosso coração. Louve a Ele. O que eu faço é para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. A Tua presença Nunca fomos nós, mas sempre foi Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia, Jesus. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, Mais e mais. mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, eu escondo o rosto, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, que o Senhor seja visto em minha vida, Deus, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto.
tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. É tudo que precisamos, da graça do Todo-Poderoso sobre a nossa vida, para dar o prazer mais bonito e mais gostoso, prazer que você nunca sentiu. Peça para Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso, Pai. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, eu escondo o rosto. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu. É a tua presença que precisamos, é a tua graça que buscamos. No Santo dos Santos, Pai, a glória do Senhor nos envolve. Só os teus olhos podem olhar para nós nesse momento. É o meu abrigo, Senhor, o meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Que essa graça envolva o seu coração, que essa presença envolva a sua vida, e você possa sentir o agir dele a cada dia que você estiver na presença dele. Na presença do Senhor há abundância de alegrias, até as lágrimas que rolam no nosso rosto são de alegria quando o Senhor está conosco, e Ele está com você agora. Creia e tome posse dessa palavra, pois Ele tem muito o que fazer na sua vida. Permita que isso aconteça e louve o nome dEle, mas louve com toda a tua alma. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é a tua presença, Senhor. É a tua presença no nosso coração agora, que nos dá vontade de lutar de novo. O Senhor devolveu o fôlego de vida aqui para pessoas hoje, Pai. O Senhor fortaleceu o coração de pessoas hoje, Pai. Por isso é o que eu preciso mais do que nada na minha vida. Aliás, mais do que tudo, é a tua presença. É a tua presença. Diga para Ele, meu irmão. Mas não diga com a tua boca não, diga com o teu coração. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. É a presença desse Deus poderoso que vai transformar a nossa vida. É a tua presença, Pai, que dá prazer ao nosso coração, que dá prazer à nossa vida, que dá prazer à nossa alma. Só a tua presença, só a tua presença é o que precisamos, meu Deus querido. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto.
Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aleluia. Aleluia. Só a tua graça me basta e a tua presença é o meu prazer. Para Jesus, bem bonito, uma salva de palmas. Bem bonito, igreja. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Pai, pela direção da tua palavra. Sentem-se, por favor, queridos. Porquanto ouviste, obedeceste a minha voz. Deus tem bênção para nós, irmãos. Nós precisamos obedecer a voz dele. Amém? Em nome de Jesus. Os irmãos que nos acompanharam pela rede social, um grande abraço. Deus abençoe. Voltaremos na próxima quarta-feira, às 9 da manhã. E também às 7 horas da noite, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até mais.